Simples Nacional vai ter que destacar IBS e CBS nos documentos fiscais eletrônicos a partir de 2026? A princípio, a gente pode ouvir uma pergunta como essa e responder: claro que não, Eliane. Se lá na tabela do Simples Nacional a gente só acha alíquotas de IBS e CBS a partir do exercício de 2027, é óbvio que em 2026 a gente não vai ter que destacar nada. O problema, meu pequeno gafanhoto, é que quando você vai para dentro das notas técnicas dos documentos fiscais eletrônicos, você vai ver que existem validações que determinam que para um contribuinte conseguir autorizar uma nota fiscal eletrônica, por exemplo, ele obrigatoriamente vai ter que preencher o novo grupo de informações do IBS e da CBS. E qual que é o problema disso? É que essas validações não fazem distinção se esse emitente do documento fiscal é do regime regular ou se ele é do regime Simples Nacional, ou seja, não existe nenhuma exceção prevista para essa regra de validação. Nesse cenário, o contribuinte do Simples Nacional, quando for emitir uma nota, só tem dois caminhos possíveis. Ou ele informa alguma coisa no grupo IBS-CBS, ou ele não vai conseguir emitir a nota. O problema é que para ele informar alguma coisa na nota, ele precisa determinar o que ele vai informar. E aí, quando ele vai para os anexos do Simples Nacional, não tem nada lá, não tem alíquota. E ele também não pode destacar de imposto como se ele fosse do regime regular, porque ele simplesmente não é. O que sobra de caminho? Se a gente for considerar que as especificações técnicas de documentos fiscais eletrônicos elas estão em construção e que a cada nova versão que é publicada, a gente vai vendo um conjunto de novos campos e novas validações entrando ali, nesse processo de validação, eu diria que a gente vai precisar de uma exceção ao destaque de tributo pelo Simples Nacional para 2026, porque isso só deve acontecer para eles, de acordo com o que está escrito na lei, a partir de 2027. Só que aí a gente tem um efeito colateral. O propósito do ano de 2026 é testar os sistemas de apuração assistida, inclusive para empresas do Simples Nacional. Se eles não puserem nada lá no documento em 2026, essa parte do funcionamento da apuração assistida entraria sem testes prévios. E como isso representa um problemão a ser resolvido, apesar de parecer aparentemente óbvio que o contribuinte do Simples Nacional não tem que destacar nada em 2026, a gente vai ter que esperar o posicionamento oficial da administração tributária em relação a esse tema. Neném, e se você acha que a reforma tributária ainda não começou, você está atrasado. Se você quer se manter atualizado sobre as notícias e as publicações práticas da reforma tributária, continue me acompanhando por aqui.